Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre a expansão da OTAN, fazendo uma abordagem de cunho geopolítico, estratégico, militar, falando dessa importante organização militar que hoje é composta por 30 países. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta lá na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos ao nosso encontro, mostrando aqui as bandeiras dos 30 países que fazem parte da OTAN, aqui a bandeira da OTAN e o mapa onde nós podemos identificar os países membros da mais importante aliança militar existente no mundo. Professor, quando foi criada a OTAN? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi criada em 1949 no contexto da Guerra Fria. Então, a princípio, faziam parte da OTAN Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, França, Canadá, Dinamarca, Luxemburgo, Itália, Noruega, Holanda, Portugal e Islândia. Então, a OTAN era composta, na verdade, por um grupo bem inferior de países quando comparamos a sua composição atual. A OTAN surge no contexto da Guerra Fria com o objetivo de impedir a expansão da União Soviética e, consequentemente, do comunismo pelo continente europeu. Então, os Estados Unidos, a maior potência econômica e militar daquela época, apoiando os seus aliados da Europa Ocidental, lidera a criação dessa importante aliança militar como forma de criar um bloco poderoso que pudesse conter qualquer tipo de ameaça procedente da União Soviética. Sendo assim, o interesse norte-americano não se resumia única e exclusivamente à manutenção das democracias do sistema capitalista na Europa Ocidental. Na verdade, também existiam interesses econômicos dos Estados Unidos, uma vez que era desejo do governo norte-americano manter a Europa Ocidental sob a área de influência política, econômica e militar dos Estados Unidos. Tanto é assim que no período do pós-guerra foi criado ou lançado o Plano Marshall para a reconstrução dos países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial, de forma a manter esses países dentro da influência política, econômica, militar norte-americana. E essa aliança militar ela vai contemplar essa política estratégica norte-americana, criando um bloco militar que pudesse dizer
a União Soviética que qualquer agressão a um Estado membro da OTAN seria uma declaração de guerra a todos os países pertencentes à aliança militar. Então, a OTAN se estrutura, se organiza dentro desse contexto geopolítico da Guerra Fria, como forma de conter a expansão do comunismo e também da influência da União Soviética no continente europeu. Então, o artigo 5º do tratado diz que um ataque armado contra uma ou mais nações da Europa ou da América do Norte será considerado um ataque contra todas elas, levando os Estados-membros da aliança a ajudar o país atacado. Então, atacando um é como se estivesse atacando todos, razão pela qual a aliança militar da OTAN ela acabou se transformando numa poderosa, vamos dizer assim, força de persuasão que inibiu as tentativas da União Soviética de ampliar sua área de influência dentro do continente europeu. Aqui nós temos, a expansão da OTAN para o leste. Essa expansão da aliança do Tratado do Atlântico Norte para o leste europeu, ela vai ocorrer no período pós-reformas políticas e econômicas que ocorreram na Europa Oriental a partir do final da década de 1980, quando então a influência soviética sobre a região foi diminuindo gradativamente naquele momento em que o sistema socialista estava passando por uma grave crise, o que nós chamamos, inclusive, de crise do socialismo real, ou simplesmente o colapso do socialismo real, que não só atingiu em cheio a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como também foi irradiado para os países do leste europeu, onde movimentos nacionalistas, reformistas eclodiram na década de 1980 e, a partir do enfraquecimento político-econômico da União Soviética, essas reformas ganharam terreno em vários países que até então estavam na influência ou sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, com o fim do socialismo no leste europeu e com a implantação de sistemas pluripartidários, democráticos e a adoção dos princípios da economia de mercado, na verdade, muitos países que até então viviam sob a esfera de influência da União Soviética e alguns países que, inclusive, compunham a União Soviética, acabaram aderindo à aliança do Tratado do Atlântico Norte. Então, nós temos aqui, por exemplo, em 1999, o ingresso da Hungria, Polônia e República Tcheca, 3 dos países da Europa Oriental que estavam sob influência da União Soviética. De 2004 a 2009, nós tivemos o ingresso da Bulgária, da Estônia, Letônia e Lituânia. Estônia, Letônia e Lituânia faziam parte da União Soviética. Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia e Croácia, aqui nós temos, por exemplo, a Eslovênia e a Croácia, que faziam parte da Federação Iugoslava, que não estava sob a área de influência soviética, e a Albânia, que adotava um socialismo independente da União Soviética. Mas, no caso da República da Eslováquia, a República da Romênia,
a República da Bulgária, aí nós tínhamos países que também estavam sob a esfera de influência da União Soviética. 2017 e 2020, nós tivemos Montenegro e Macedônia do Norte ingressando na OTAN, essas duas repúblicas que também faziam parte da Federação Iugoslava. Então, hoje, como vocês podem perceber através desse mapa, a OTAN é constituída por 30 países e a OTAN ela tende a se expandir um pouco mais e novos países da Europa Oriental e até mesmo da Europa Setentrional, como o caso da Suécia e da Finlândia, devem ingressar na OTAN. Inclusive, a Suécia e a Finlândia formalizaram, em meados de maio de 2022, o seu ingresso na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, aqui nós temos os pedidos da Suécia e da Finlândia para ingressar na OTAN. Então, além da Suécia e da Finlândia, a própria Ucrânia até então aparecia como candidata à OTAN. Aqui nós temos também a Bósnia como candidata e aqui nós temos a Geórgia como uma outra candidata ao ingresso à OTAN. Agora, nessa questão do ingresso da Suécia e da Finlândia, que foi solicitado em meados de maio desse ano, a aceitação desses dois países tem que passar pela anuência, pela concordância de todos os Estados-membros. Agora, o que levou os governos da Suécia e da Finlândia solicitarem o ingresso na OTAN? Ora, essa solicitação, na verdade, é fruto da guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia. Em fevereiro desse ano, no dia 24 de fevereiro, tropas russas iniciaram a invasão da Ucrânia, desencadeando uma guerra que se desenrola até os dias atuais. Então, essa questão da ameaça à soberania, à segurança, levou os governos da Finlândia e da Suécia solicitarem o ingresso à OTAN. Até então, esses dois países se mantinham neutros nessa questão geopolítica envolvendo os interesses geopolíticos estratégicos militares da OTAN e os interesses da Rússia. Mas, com o início da guerra da Ucrânia, a Finlândia e a Suécia se sentiram ameaçadas pela Rússia, ou seja, por uma possível pretensão russa de dominar esses territórios, razão pela qual os dois países solicitaram o ingresso à OTAN. Lembrando que a Finlândia ela tem uma extensa fronteira com a Rússia e a Suécia tem uma pequena fronteira com o território russo. Então, para a OTAN em si, o ingresso da Suécia e da Finlândia vem fortalecer ainda mais a aliança militar. Então, aqui, na verdade, eu destaquei essa questão do porquê dos dois países terem solicitado o ingresso à OTAN em razão da guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, o ingresso em si, como eu disse anteriormente, depende da anuência, da concordância de todos os Estados-membros. Mas temos aí uma oposição, uma forte oposição ao ingresso dos dois países que vem da Turquia. O presidente Erdogan, que é Recep Tayyip Erdogan, ele é contrário, ele tem se colocado contra o ingresso da Suécia e da Finlândia na OTAN por algumas questões que envolvem o relacionamento da Turquia
com a Finlândia e a Suécia. Aqui eu, inclusive, destaquei para vocês o porquê. A Suécia interrompeu a venda de armas à Turquia após o envolvimento da mesma na guerra da Síria. Então, a Suécia era um dos países fornecedores de arma à Turquia. Agora, quando o Erdogan determinou que tropas turcas invadissem o território sírio para combater principalmente os curdos que vivem na Síria, que fique bem claro na cabeça de vocês que os curdos, eles totalizam algo próximo a 30 milhões de indivíduos que vivem espalhados em vários países do mundo, porém, cuja origem territorial está vinculada à Turquia, à Síria, ao Iraque, ao Irã, à Armênia, e dentro do território turco existe uma parte considerável da população que é de origem curda e que apoia a independência do Kurdistão da Turquia. E o governo turco tem agido de forma bastante dura, uma repressão bem severa aos militantes, por exemplo, do PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, e essa ação militar da Turquia em território sírio contra os curdos levou o governo da Suécia a interromper o fornecimento de armas à Turquia. E isso, logicamente, que acabou desagradando o governo turco. Aqui você tem os governos da Suécia e Finlândia se negam a extraditar militares curdos que estão refugiados nos dois países. Nesse caso, os guerrilheiros curdos, muitos dos quais pertencentes ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Sendo assim, o presidente Erdogan acusa tanto a Finlândia como a Suécia de abrigar terroristas. Logicamente, é como trata o governo turco a oposição ao governo do presidente Erdogan, e principalmente os curdos que lutam pela criação do Kurdistão. O governo da Turquia acusa a Suécia e a Finlândia de serem casas de hóspedes para terroristas curdos pertencentes ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Então, inclusive a Suécia e a Finlândia enviaram delegações à Turquia para tentar convencer o presidente Erdogan a rever a sua posição e aceitar o ingresso dos dois países à OTAN. Porém, o presidente da Turquia, nesse momento, se mantém irredutível, razão pela qual há de se esperar ou a mudança do governo turco, que eu acredito que não vai acontecer num curto espaço de tempo, ou algum tipo de pressão vinda dos Estados Unidos e seus aliados à Turquia, como, por exemplo, algumas ações compensatórias para demover a ideia do presidente Erdogan de não aceitar a Finlândia e a Suécia na OTAN. Então, tudo é possível, porque nas negociações diplomáticas, existem algumas barganhas que podem ser apresentadas, algumas vantagens que podem ser oferecidas ao governo da Turquia, e isso, consequentemente, pode levar o governo turco a voltar atrás e aceitar o ingresso da Suécia e da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte. Aqui nós temos uma questão, o que está realmente em jogo na invasão da Ucrânia e expansão da OTAN. Então, normalmente, o que eu tenho reiterado junto aos meus alunos em sala de aula, em turmas de vestibulares e SpaceX, é que, na verdade, existe ali um tabuleiro de xadrez com interesses que envolve questões políticas, econômicas, estratégicas, militares e por aí vai. Então, na verdade, a expansão da OTAN, dentro da minha concepção,
ela não constitui uma ameaça à segurança da Rússia, até mesmo porque nós temos que ter em mente que a Rússia é uma superpotência militar e que tem um arsenal de armas de destruição em massa que poderiam ser utilizadas em caso de guerra com os países da OTAN. Então, ora, se a Rússia tem um poderosíssimo arsenal de armas de destruição em massa, mesmo que todo o território russo, dentro das suas fronteiras terrestres, tivesse cercado por membros da OTAN, a OTAN não iniciaria uma guerra contra a Rússia, sabendo que a Rússia utilizaria essas armas de destruição em massa e o final da guerra seria, na verdade, a provável destruição da raça humana. Então não cabe essa alegação de que a expansão da OTAN coloca em risco a segurança do território russo. Na verdade, o que está em jogo aí são interesses políticos, econômicos, estratégicos, né? Na verdade, áreas de influência que podem significar, né, uma grande soma de recursos através de investimentos, através das relações comerciais, através da exploração de recursos naturais. O que está em jogo aí, na verdade, na minha concepção individual, é muito mais a questão dos interesses econômicos e políticos do que propriamente a questão da segurança que possa ameaçar o país A ou B de uma eventual invasão em caso da expansão da Aliança do Tratado do Atlântico Norte ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte. É isso que eu coloco em tela para os meus alunos refletirem sobre essa questão, porque na geografia da guerra muito se fala em questão do espaço vital. Então, esse espaço vital nada mais é do que a área de interesse político-econômico. É isso que a gente tem que ter em mente sempre quando há debate sobre essa questão que envolve a expansão da OTAN e os interesses da Rússia, contrapondo essa intenção da Aliança do Tratado do Atlântico Norte ou da Organização do Tratado do Atlântico Norte em ampliar o número de Estados-membros dessa poderosa organização militar. Então, aqui nós temos uma questão geopolítica envolvendo, né, não essa questão que nós estamos trabalhando sobre a expansão da OTAN, mas eu aproveitei a oportunidade para colocar aqui uma decisão do governo da Lituânia de bloquear a passagem de trens levando determinadas cargas para o enclave russo de Kaliningrado. Kaliningrado é um território russo separado do restante do país. Então, para chegar aqui, existe uma rede ferroviária, uma linha férrea, que passa pelo território da Lituânia. Agora, o governo da Lituânia está bloqueando a passagem, ou seja, está impedindo a passagem, não de todos os trens, mas de trens carregando determinadas cargas para Kaliningrado, sob a alegação de que está cumprindo as resoluções adotadas pela OTAN e pelos países da União Europeia que aplicaram sanções econômicas à Rússia. Então, sendo assim, essa decisão do governo da Lituânia, de certa forma, não agradou o governo russo e, inclusive, está prometendo algum tipo de represália. Então, na verdade, isso está gerando um aumento das tensões ali na região dos países bálticos. Só que, como eu disse, a Lituânia, a Letônia, que aparece aqui, a Estônia, que não aparece, são países também membros da OTAN. E aquilo que eu disse, o artigo 5º da Carta ou do tratado que deu origem à OTAN diz que caso um dos países membros venha a ser atacado, isso constitui uma declaração de guerra a todos os Estados-membros. Então, na verdade, nós vamos analisando
a evolução dessas questões geopolíticas que envolvem não só a expansão da OTAN, mas também estamos analisando a evolução da guerra da Ucrânia com a Rússia e estamos vivendo um momento geopolítico um tanto conturbado lá na Europa. Estamos vivendo também o aumento das tensões entre a China e Taiwan, que inclusive será objeto de uma nova aula tratando esse assunto. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força, fortalece o canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!